Nessa aula a gente vai focar nos esquemas de reforçamento, né, quais são as circunstâncias em que a gente entende como comportamento, como eles são moldados, a maneira ao longo do tempo, tanto em ambientes práticos de laboratório quanto nas nossas atividades diárias. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho e pensem em alguns comportamentos que vocês já tiveram ou presenciaram em que, com o tempo, eles foram desaparecendo. Por que não havia mais nenhuma resposta relacionada a ele, tá? Pode ser, por exemplo, aquele hábito de verificar o celular constantemente, esperando que a mensagem que nunca chega. Essa frustração está ali, presente, né? Eventualmente, existe uma redução desse comportamento. E como é que isso está intimamente ligado aos conceitos da análise do comportamento e como é que a extinção operante atua em cima de tudo isso? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Com essas reflexões, esses aspectos gerais. Mas, para dar início, antes da gente falar dessa questão da extinção, vamos falar um pouquinho da questão do reforço, tá? Porque a gente já veio falando que nós temos a punição, mas a gente também tem o reforço, não é mesmo? E só para a gente retomar, como a gente não vai falar de punição hoje, né, vamos retomar um pouquinho o conceito de reforço, né, porque existem dois tipos de reforçadores. Quando eu falo do reforço positivo, eu estou falando quando ocorre alguma coisa mais agradável, apresentada após um comportamento desejado. Isso, quando a gente fala de sempre que a gente fala de reforço, a gente está falando de uma coisa que tem um aumento da possibilidade daquele comportamento ocorrer, seja positivo ou seja negativo, tá? Então, assim, quando eu tô falando de reforçadores, então é uma coisa que vai fazer com que o meu comportamento ocorra com mais frequência. Ou seja, quando eu pratico um comportamento, quando aquela criança tá no mercado, por exemplo, e ela faz um escândalo, faz aquele show, aquele choro, chora, chora, grita bem alto, e aí é falando que ela quer ganhar aquele chocolate que está na gôndola. Você vai dar para essa criança. O que que você está fazendo? Você está reforçando o comportamento dessa criança quando ela faz isso, porque ela sabe que nas próximas vezes, se ela chorar e espernear, você vai dar o chocolate para ela. Você reforçou o comportamento dela e vai fazer com que ocorra com mais frequência. Então, quando eu falo de reforço positivo, ocorre então na presença de alguma coisa agradável, num comportamento de aumento dessa desejabilidade de aquilo ocorrer, tá? E quando eu falo de positivo, eu estou falando de alguma coisa que entra, algum elemento que entra, que é um reforço agradável, alguma coisa positiva que está entrando. Lembrando que quando a gente fala de positivo e negativo na análise do comportamento, ainda mais os reforçadores ou punidores, quando eu falo do positivo, eu estou falando de mais, algo que entra. E quando eu estou falando de negativo, é alguma coisa que sai, tá? Então, quando eu falo de reforço positivo, eu estou falando então dessa criança que fez aquele show no mercado e daí na hora que ela ganha o que ela desejava, ela está sendo reforçada positivamente porque está entrando ali aquele chocolate, aquele biscoito, aquilo que ela estava desejando ganhar. Ela foi reforçada positivamente. Mas e como seria o reforço negativo? Ao contrário do reforço positivo, o reforço negativo ele envolve a remoção de algo indesejado para aumentar a probabilidade do comportamento continuar ocorrendo. Então, por exemplo, a remoção de uma luz que incomoda quando o animal realiza uma ação esperada por ser quando o animal eu apago a luz, por exemplo, e aquela luz indesejada que ia no olho dele, a gente tira aquela luz. Eu estou removendo aquele elemento negativo. Ou, por exemplo, assim, quando você está em um ambiente aonde o seu filho está fazendo aquele escândalo no mercado, esperneando, fazendo um monte de barulho, e você está morrendo de vergonha. Você vai lá e dá o chocolate para o seu filho. O seu filho, lembra que eu falei antes, ele foi reforçado positivamente porque entrou aquele chocolate, aquele doce, aquilo que ele pediu para você. Só que ao mesmo tempo a gente está trabalhando numa relação onde você também está sendo reforçada. Você está sendo, só que no seu caso, você está sendo reforçado negativamente. Por que que você está sendo reforçado negativamente? Porque eu estou tirando aquele elemento incômodo daquela criança que está chorando e fazendo você passar vergonha no mercado. Então, a criança ela é reforçada positivamente, enquanto a mãe se reforça negativamente, retirando aquele elemento aversivo. Ou seja, as próximas vezes que ela for no mercado e essa criança começar a chorar, muito provavelmente
Se ela continuar nesse esquema de reforçamento, ela vai sempre dar um alimento doce para a criança para que ela não chore, para que ela pare de chorar, para que aquela coisa desagradável que seja o choro seja removida e ela continue fazendo aquele comportamento. Tá bom, gente? Só que nós não temos só reforçadores correlacionados à parte positiva e negativa. Nós temos tipos de reforçadores diferenciados com aonde nasce esse sistema de reforçamento. Ou seja, a gente tem os reforçadores naturais e a gente tem os reforçadores arbitrários. O que são os reforçadores naturais, né? Os reforçadores naturais são aquelas coisas que nem você sequer se lembra que em algum momento alguém ensinou para você que aquilo era uma coisa boa, aquilo era uma coisa ruim, né? Porque vamos lembrar que quando a gente fala nos contextos da análise do comportamento, aquela ideia de naturalmente são as relações das questões inatas, ou seja, já vem com você de fábrica, você nasce com esse comportamento, sabendo daquelas questões, ou seja, questões ligadas à sobrevivência. Então, quando eu estou falando de reforçadores naturais, independente de ser positivo ou negativo, eu estou falando de reforçadores naturais, porque os reforçadores podem ser naturais, mas ainda assim ser positivos ou negativos, assim como eles podem ser arbitrários também, positivos ou negativos, ou ambos ao mesmo tempo. Tá? Então, quando eu falo de um reforçador natural, eu estou falando daquilo então, que vem de fábrica com você, ou seja, ligado muito às questões de sobrevivência, ou seja, comer, beber água, dormir, né? Tudo isso são reforçadores naturais. Por exemplo, você, né, tá morrendo de fome, aí você vai lá na geladeira, abre a geladeira e tem um potinho com arroz e feijão. Você come aquilo lá. Essa alimentação é um reforçador natural. Só que a gente também pode ter uma coisa que é natural, mas também até certo ponto é um pouco arbitrária, não é mesmo? Porque se eu tenho a opção de escolher, né, se eu vou comer uma comida. Perdão. Deixa eu explicar novamente. Então, eu posso ter o reforçador natural, de fato. Então, assim, eu tô com fome, alguma coisa, eu vou lá na geladeira, eu como. Eu preciso beber água, eu preciso descansar, né? Então, tem coisas que reforçam naturalmente. É muito gostoso você tirar aquela sonequinha durante a tarde, assim, aquela que é meio revigorante, assim, você acorda renovado, né? É um reforçador natural. Foi gostoso tirar aquela sonequinha. Mas eu também tenho reforçadores que são arbitrários. O que são reforçadores arbitrários? Arbitrários são quando a gente está falando deles, a gente está falando de coisas que a gente aprendeu, a gente desenvolveu ao longo da nossa vida e na nossa jornada. Então, assim, eu aprendi que isso é bom. Por exemplo, dinheiro. O dinheiro é reforçador arbitrário mais fácil da gente entender. Por quê? Porque o dinheiro, a gente colocou na sociedade como algo por necessidade. Então, se a gente volta muitos anos atrás, a gente pensa em questões de sobrevivência na base sem o uso do dinheiro, na parte da troca monetária propriamente dita. Mas a gente tinha o escambo, por exemplo, tá? Então eu aprendi que dinheiro é bom. Eu aprendo que carinho e afeição também podem ser elementos relacionados à parte arbitrária. Eu vou ter sociedades que elas são mais afetivas e tudo mais, e eu aprendo que aquele afeto é gostoso, aquilo é bom, tá? Então, eu até trouxe uma piada aqui pra vocês, tá? De um reforçador arbitrário, aonde o Calvin olha pro pai dele, pro pai dele e fala que ele teve uma ideia, e aonde ele fala que se ele manter as melhores notas, o pai vai oferecer $1 para cada D que ele tirar, 5 para cada C, 10 para cada B e 50 para cada letra A que ele tirar, para cada nota A que ele tirar, né? Então o pai fala que não vai suborná-lo. No caso, o pai dele não vai dar este reforço arbitrário para ele. E aí ele fala que o Calvin precisa se dedicar aos próprios méritos, né? Aí o Calvin fala que fica chateado porque ele achou que ele ia descolar pelo menos $44, tá? Então, dando seguimento e continuidade a esses aspectos e a esses pontos relacionados aos reforçadores, né? Então, temos aqui reforçadores, o reforço positivo e o reforço negativo, e a gente tem aí, dentro do reforço, coisas que podem ser naturais ou podem ser arbitrárias, tá? Então, gente, além disso, a gente também pode falar de questões da forma como esse reforço vai aparecer. Porque quando a forma como esse reforço vai aparecer, eu posso estar falando de um reforçamento por reforço contínuo e também posso estar falando de reforçamento em questões de intervalo ou também reforço parcial. O que é cada um deles? E o que é cada um deles, né?
Então, quando eu tô falando, gente, desses esquemas de reforçamento, porque quando eu falo aqui, então, de reforço contínuo e intermitente, eu tô falando dos esquemas de reforçamento. E para entender um pouquinho melhor, vamos falar um pouquinho deles, né? Então, quando ensinamos um novo comportamento, usamos normalmente reforçadores contínuos, onde cada comportamento que ocorre é imediatamente recompensado. Isso vai criar uma forte associação entre o comportamento e o reforço, mas também pode levar a uma extinção mais rápida se o reforço for interrompido. Ou seja, quando eu falar de reforçadores contínuos, ou seja, toda vez que o comportamento for realizado, ele será reforçado, tá? Quando eu falo de reforçadores intermitentes, ou que também podem ser chamados de parcial, eu vou falar de alguma coisa que é um pouquinho mais eficaz a longo prazo, a nível de reforçamento. Por quê? Pois o comportamento ele vai ser reforçado ocasionalmente, ele vai criar uma maior resistência à extinção. Então, o que que acontece? Nem toda vez que você praticar o comportamento, esse comportamento vai ser reforçado. Então, você cria uma resistência maior. Porque pense, no contínuo, você sabe que eu faço, eu sou reforçado. Eu faço, eu sou reforçado. Eu faço, eu sou reforçado. No intermitente, não. No intermitente, às vezes eu faço 3 vezes e sou reforçado. Às vezes eu faço 10 e nenhuma delas eu sou reforçado. Só que o que que acontece? A gente é um pouco mais teimoso. Então, quando a gente está falando do intermitente, o que que acontece? Eu vou insistir um pouquinho mais para ser reforçado. Então, porque eu sei que eu faço, sou reforçado, aqui eu não tenho certeza. Então, eu insisto um pouco mais. Consequentemente, isso leva, diferente do reforço contínuo, que quando eu estou falando dele, eu estou falando que ele cria, né, uma ideia, uma forte associação entre o comportamento e o reforço, mas em contrapartida, ele também vai se extinguir mais rápido. No intermitente, não. No intermitente, que é esse nosso segundo aqui, vai ter uma resistência maior, tá, ao processo de extinção. Então, eu vou demorar um pouco mais para fazer as associações? Vou também, mas eu também vou ser mais resistente na hora que a gente for falar da extinção propriamente dita. Por isso a importância de eu contextualizar essa questão dos reforçadores com vocês, ok? Então, gente, nesses sistemas de esquema, nossos esquemas de reforçamento, de uma forma geral, o que que acontece? A gente vai falar dos esquemas de reforçamento por tempo, ou seja, ou por intervalo, posso chamar de tempo ou intervalo, ou por razão, tá? Além disso, independente de ser por tempo ou razão, pode ser tanto fixo quanto variável, qualquer um dos dois. Meu Deus, prof, que bagunça. O que que é isso? O que que é um todo? O que que você está querendo dizer? O que que é esses processos, tá? Então, necessariamente, gente, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar os esquemas para vocês, mas vocês vão ver que sempre que eu estiver falando de razão, eu vou estar falando da quantidade, do comportamento em si, da quantidade, do eu produzir o comportamento. Quando eu estou falando de tempo ou de intervalo, eu vou estar falando de medida de tempo na relação que aquilo vai ocorrer, tá? Então, e vocês também vão ver a questão do fixo ou do variável, ou seja, fixo sempre ocorrerá, variável nem sempre ocorrerá, tá? Vai ficar mais claro aqui para vocês no nosso próximo slide, né? Então, como eu falei para vocês, esses esquemas pode ser por razão, ele pode ser por razão fixa, pode ser também por razão variável, pode ser por intervalo fixo e também pode ser por intervalo variável, tá? Notem que está invertido, né? As iniciais, porque a análise do comportamento, ela, se a gente utiliza muito as siglas do inglês, tá? Então existe essa reversão na frente da questão, na reversão, então por isso que a gente usa FR, mas a gente está falando de razão fixa, VR, a gente está falando de razão variável, mesmo que esteja invertido, ok? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre os esquemas, né? Então, o que que acontece? Os esquemas de reforçamento, eles podem ser classificados em duas grandes categorias, igual eu falei para vocês: razão e intervalo. Em cada uma dessas categorias, a gente tem esquemas fixos e variáveis. O que que é tudo isso no final das contas? Então, quando eu estou falando de razão fixa, eu estou falando de um comportamento que é reforçado após um número fixo de respostas. Um exemplo seria um empregado que recebe um bônus a cada 5 tarefas concluídas. Ou seja, você trabalha com vendas, você tem as suas metas. A cada 5 vendas realizadas, você ganha seu bônus.
tá? Ou quando você chama pessoas para dentro de um restaurante, cada pessoa pode ser também assim, cada pessoa que entra, seu patrão promete para você R$ 5 de bônus. Então você entra, a pessoa entra, você ganha R$ 5, a outra pessoa entra, R$ 5. Ou seja, você sabe qual é o comportamento que você vai ter que emitir e você sabe quando você vai ser reforçado. Então, pensando no ratinho de vocês, lá do laboratório, do Sniff, vocês ensinam para o Sniff que aperta a barra, sai comida. Aperta a barra, sai comida. Ou seja, o comportamento que ele precisa emitir para comer é pressionar a barra. Pressionou a barra, comeu. Pressionou a barra, comeu. Ou seja, isto é uma razão fixa. Então, eu sei o comportamento que eu preciso emitir. Eu sei quantas vezes eu preciso emitir o comportamento para que ocorra o meu reforçamento, tá? Então, assim, pode ser desde porque eu faço, eu já recebo, ou eu tenho que fazer um número X de vezes, eu sei qual é este número X de vezes para eu ser reforçado, tá? Diferentemente, quando eu estou falando de uma razão variável. Por quê? Qual que é a grande questão da razão variável? Aqui, o número de respostas necessário para o reforçamento vai variar em torno de uma medida, de uma média, que eu nem sempre vou saber qual é. Então, é um esquema que gera alta frequência de resposta, porque o indivíduo pode ou não ser reforçado. Então, ele vai ficar fazendo várias e várias tentativas até que esse reforço venha. Então, por que eu coloquei ali esse desenhinho aqui da caveirinha no caça-níquel? Porque esse é o ponto central aqui. Os caça-níqueis são um exemplo de razão variável, né? Você sabe que você precisa ir na máquina, você sabe qual é a sua razão, você sabe qual é o comportamento que você precisa emitir, mas você não sabe quantas vezes você vai ter que emitir. Por isso, o variável. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que emitir aquele comportamento para que eu seja reforçado. Diferente da razão fixa. A razão fixa eu sei. Eu fiz o comportamento, eu sou reforçado. Ou eu sei que eu tenho que fazer o comportamento 5 vezes para ser reforçado. Razão variável, não. Eu sei o comportamento, mas eu não sei quantas vezes eu vou ter que fazer esse comportamento. Então, jogar na loteria, por exemplo, você vai lá, sabe que o teu comportamento é ir até a loteria, preencher os números, fazer o pagamento e fazer a aposta na lotérica. Mas você não sabe se você vai ganhar ou não vai ganhar, né? Você sabe que se você parar de apostar, você não vai ganhar, mas você não sabe quantas vezes você vai precisar apostar para ganhar. Assim como no caça-níquel, você sabe que você precisa apertar os botões ou abaixar a alavanca, mas você não sabe quantas vezes você tem que emitir o comportamento. Pode ser que você jogue a noite inteira na máquina e não seja reforçada nenhuma vez. Pode ser que você jogue só uma e seja. E aí você vai tentar de novo e a mesma coisa. Você não sabe, você não tem como saber. Você sabe o comportamento a ser emitido, mas não quantas vezes ele é necessário. Agora, quando eu falo de intervalo fixo, lembra que eu falei para vocês quando eu estou falando de intervalo, eu estou falando de medida de tempo. Aqui a gente vai falar, antes eu sabia qual era o comportamento necessário. Aqui eu não sei, eu sei ou não sei qual é a medida de tempo necessária. Ou seja, quando eu estou falando de um intervalo fixo, o reforço ele é dado após um intervalo fixo de tempo. Como, por exemplo, o pagamento da mensalidade de faculdade de vocês, o pagamento da luz, da água, do celular de vocês, da internet. Ou seja, eu sei que quando eu vou contratar com o banco ou quando você faz seu cartão de crédito e você escolhe as possíveis datas de vencimento do teu boleto do cartão, você sabe, todo mês 5 vence o boleto, né? Então eu sei, necessariamente eu sei que após passar aquele tempo, vai ser um momento que vai vir um boleto para eu pagar. Ou no caso, o seu salário, por exemplo, você sabe que vamos supor que você recebe todo dia 15, né? Você sabe que no dia 15 vai estar o salário na sua conta, né? Então vai passar um mês certinho ali, dia 15 está o salário da conta de vocês. Tá? Então, quando eu tô falando aqui do intervalo fixo, né, eu tô falando inclusive de um resultado de comportamento para baixa frequência no início do intervalo, mas com aumento à medida que o fim desse intervalo se aproxima. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: você recebeu no dia 15, sucesso, feliz da vida, vai pagar as contas, vai comprar aquelas coisas que estão no carrinho da compra online há um tempão, vai naquele restaurante que você estava juntando dinheiro, daí lá pelo dia 20 você já gastou um bom tanto do teu dinheiro, né? Daí você fica desanimado, triste, né? Porque agora só no próximo dia 15 pra você receber de volta. Então, assim, o que que acontece? A alta, né, quando a questão de uma frequência mais baixa no início, porque o que acontece? A gente vai tendo um segmento daquele tempo e aquele intervalo ali que vai se decorrendo e vai seguindo, né? Você vai ficar muito feliz quando chegar perto da data do você receber. Mas vamos inverter a situação, vamos pensar no boleto, né? Ai, que coisa mais triste quando chega perto da data que tem que pagar o boleto,
né? Então você sabe que você tem que pagar. Você tá tranquilo. Então, se você foi lá, fez uma compra no mercado, por exemplo, no teu cartão de crédito, né? Você fez a compra no dia 1º. Seu cartão vence no dia 20. No dia 1º você tá tranquilo. Ah, tranquilo, só daqui 19 dias para pagar esse cartão. Tranquilo, vou passar. Aí passou o cartão, tal. No primeiro dia tá tranquilo, 2 tá tranquilo, 3 tá tranquilo, mas bateu o dia 15 e deu um problema no pagamento na tua empresa e você não recebeu no dia 15. E você tem o teu cartão de crédito para pagar no dia 20. E aí começa o desespero, a intensidade da resposta começa a aumentar, o desespero que o boleto vai vencer, o boleto vai vencer, ele vai vencer, você sabe que ele vai vencer, né? Mas aí te pagam no dia 17, aí você ufa, mas você sabe que ainda assim, mesmo tendo recebido, no dia 20 ainda vai ter que ocorrer o pagamento daquele boleto. Você sabe que naquela data, naquele intervalo fixo, nessa passagem de tempo, todo dia 20 vence seu boleto. Tá? Diferente de quando eu falo do intervalo variável, né? Porque o variável é justamente isso. Eu não tenho noção e a precisão exata. O que que é isso? Aqui eu estou falando de uma entrega após um intervalo de tempo variável. Isso vai gerar um comportamento consistente e de frequências maiores, pois que o indivíduo nunca sabe quando de fato ele vai ocorrer esse reforço. Eu sei que eu preciso ficar fazendo aquele comportamento, né? Eu vou ter que despender meu tempo para fazer isso, mas eu não sei quando vai vir esse reforço. Então, por exemplo, um exemplo do cotidiano seria tentar ligar para alguém e não saber quantas vezes tentativas você vai ter que ter até que ou quanto tempo, no caso, que a gente fala de intervalo aqui, quanto tempo vai se passar até que essa pessoa atenda o telefone, tá? Então, gente, a gente tem esses aspectos de uma forma geral quando a gente fala aqui dos esquemas de reforçamento, tá? E assim como a gente viu no nosso slide anterior, até vou voltar aqui para vocês verem, o nosso slide anterior, sempre que eu estou falando de questões da variável, quando a gente tem a questão da variável, então, tanto a razão variável quanto o intervalo variável, vocês podem ver que a resistência é maior. Eu posso demorar mais para aprender, tanto com um quanto com o outro, mas a resistência aos processos de extinção vão ser muito maiores, porque eu não sei, eu não tenho previsão de quando aquilo de fato vai ocorrer. Então a gente é mais resistente a isso. Então é aquela ideia assim, você gosta de alguém, aí você tá dando em cima da pessoa, você não sabe quantas vezes você vai ter que insistir naquela relação até que aquela pessoa tope sair com você, por exemplo. Pode ser que ela nunca aceite, mas durante um bom tempo você vai ficar insistindo, porque você não sabe quantas vezes você precisa tentar até que ela aceite. Mesma coisa quando você fica ligando para alguém. Pode ser principalmente quando você não sabe os horários daquela pessoa, né? Você não convive tanto com ela, mas você fica ligando porque você precisa falar com aquela pessoa. Então você liga, liga, liga até que ela atenda, mas você não tem certeza quantas vezes ou a passagem de tempo necessária até que ela faça esse atendimento do telefone. Hum. Importante eu mostrar aqui para vocês que quando a gente está pensando no sniff, né, no ratinho do laboratório de vocês, eu queria mostrar aqui para vocês os tipos de gráfico que vocês podem encontrar no programa, porque quando a gente abre o programa, a gente pode colocar a opção para ele abrir para a gente os gráficos auxiliares, tá? Então, eu tenho aqui o exemplo de como é que a gente faz a abertura. O gráfico que eu estou falando para vocês é este gráfico que fica aqui embaixo, esse gráfico auxiliar, tá? Esse gráfico, para eu interpretar e entender ele, um bom exemplo para vocês usarem são esses gráficos auxiliares aqui. Porque quando eu estou falando, lembra lá, da razão fixa, é desta forma que o gráfico fica representado no programa. Da mesma forma que eu falo de razão variável, a mesma coisa também, é desta maneira que ele fica representado. Intervalo fixo fica desta maneira e o intervalo variável fica desta maneira aqui, tá? E aí, como eu disse para vocês, tá? Tanto a razão fixa quanto o intervalo variável, eles são menores à resistência à extinção. Em compensação, as razões fixas, perdão, tanto a razão fixa quanto o intervalo variável, que é a razão fixa e intervalo variável, ambos eles têm uma resistência menor para o processo de extinção. Eu aprendo mais rápido, mas eu também sou descondicionado e elevado à extinção mais rapidamente. Diferente quando eu estou falando da razão variável. A razão variável também demora um pouquinho mais para aprender, mas a gente já vai ser mais resistente ao processo de extinção, tá bom?